três perguntas de Deus. Onde estás? A segunda, onde está o teu irmão? A terceira, que fizeste? Preste atenção então, as perguntas de Deus são um dos aspectos mais fascinantes das Escrituras e da espiritualidade. Em vez de dar ordens, Deus faz questionamentos profundos que servem para refletir, testar o coração ou chamar a responsabilidade. Onde estás? Esta é a primeira pergunta registrada na Bíblia. Deus sabia exatamente onde Adão estava, mas tensionava levá-lo a questionar a sua condição espiritual e o seu distanciamento de Deus após o pecado. Entre outras milhares de perguntas, nós vamos lembrar algumas aqui, só para não ficar nas três, mas as três é que é o foco. Deus disse para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? A partir do capítulo 38 de Jó, Deus prega um sermão para Jó. E no sermão ele começa com perguntas. Jó estava super confuso com toda aquela provação que ele estava passando. Ele não conseguia ver além da realidade material, mas ele sabia que alguma coisa estava muito errada, só isso ele sabia. Então Deus não vem revelar para Jó o inimigo. Esse é o inimigo. Deus disse: não, olha para mim. Então Deus começa dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Você tem que conhecer o caráter de Deus para você vencer Satanás, é só isto. Outra pergunta interessante que a Bíblia traz. Jesus perguntou aos discípulos lá nas partes de Cesaré de Filipe: mas vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16. Aqui Jesus está desafiando os seus discípulos, e a nós também, é claro, a sair do âmbito do conhecimento natural, porque o povo estava confundindo Jesus com um profeta, outro e tal, Elias, Jeremias, João. Então o Senhor Jesus disse: mas e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro realmente é tocado por Deus numa revelação profunda e faz aquela confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então era para elevá-los a uma revelação. Outra pergunta, essa é bonita: amas-me tu? João capítulo 21. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro esta mesma pergunta: amas-me tu? Esta pergunta de Jesus, ela é um chamamento ao conforto, à restauração. Pedro tinha negado Jesus, tinha falhado, estava profundamente magoado com ele mesmo, com o coração dele. Então o Senhor Jesus diz: você me ama de verdade? E com aquelas perguntas Jesus vai curando ele. Ele confessa, diz: sim, Senhor, eu amo o Senhor, mas o Senhor sabe de tudo. Então era um convite à cura, à restauração, a uma prova de que o verdadeiro serviço a Deus deve ser motivado pelo amor. Pedro tinha uma motivação muito boa, mas ainda faltava esse ponto. Outros questionamentos e perguntas que a Bíblia apresenta tem, quando o Senhor pergunta ainda lá no Jardim do Éden: quem te disse que estavas nu? Perto dessa que eu mencionei aqui. Por que choras, mulher? Lá no Getsêmani. E lá no poço, poço de Betesda, perto da porta das ovelhas, onde ele encontra uma multidão de pessoas enfermas. Qual foi a grande pergunta dele ali? Queres ficar são? Ele perguntou isso para aquele paralítico. Queres ficar são? Interessante, Claro que ele queria. Senão ele não estava lá pelejando, tentando entrar na água e não conseguia. Mas Jesus, na sabedoria dele, sabe que uma pessoa pode acomodar até na doença e no sofrimento. Então o Senhor já começa dizendo: você está querendo mesmo? Você tem certeza? Porque 38 anos enfermo, de repente a pessoa começa até a gostar da doença. Deus nos livre desse negócio de gostar de doença. Glória a Deus. Então, seguindo aqui, a pergunta: onde estás?
Esta pergunta nos ajuda a descobrir as mudanças que podemos sofrer. Só podemos mudar em 3 dimensões: de bom para ruim, de ruim para bom e de bom para excelente. Essas são as 3 direções possíveis de mudanças. No geral é isso mesmo, isso aí mesmo, né? Deus quer que seus filhos conquistem o estado de excelência. Porém, Adão e Eva haviam sofrido um revés por causa do pecado e caíram do estado de excelência, caíram daquele estado. Então, esse processo de transformações de posicionamento, ele deve ser analisado. Aonde eu estou agora? Eu estou hoje melhor do que eu estava ontem, anteontem? Eu tenho realmente agregado à minha vida mais virtudes? Eu estou mais parecido com Jesus? Toda a busca nossa se resume nessa conquista. A nossa conquista não é só de conhecimento, é de virtude. Virtudes que nos levam a um assemelhamento com Cristo. Nas atitudes, nas reações, nos sentimentos, nos pensamentos. Então eu queria analisar vários homens que chegaram à excelência, quer dizer, tiveram uma posição louvável, grandiosa. Mas eu vou lembrar só alguns pontos da vida de José. Olha, José teve uma integridade moral inabalável, uma capacidade de perdoar incomparável, uma fidelidade a Deus capaz de superar grandes adversidades. E José tem que lembrar o seguinte: ele era um adolescente vindo para a fase de jovem, quando começa a desabar sobre ele o mundo. Dentro da própria casa dele, ele não tinha mais aceitação, os irmãos dele rejeitavam a ele. Seu pai o amava, mas seu pai não estava com ele, quem estava com ele no campo, nas pastagens, conduzindo, eram os irmãos, e os irmãos eram muito maus, muito perversos, né? Os filhos de Jacó não era flor que se cheire, não. Então José, no auge, né, porque nessa idade, 17 anos, José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo para o Egito. Então nessa fase o rapaz está com tudo pela frente para decidir, uma série de conflitos pessoais, de identidade, e ele não acha ambiente na sua casa. Não tem como. Até que os irmãos fazem o que fizeram, né? Venderam ele como escravo para o Egito, mancharam a roupa dele de sangue, levaram a profunda angústia e tristeza para o pai. Mas que falta de amor, né? Faltou pelo menos um mínimo de caridade. Você fazer um velho pai chorar desesperadamente com a mentira deslavada daquela, né? Era muito ruim esses rapazes. Deus está escrevendo a história perfeita pelas vidas imperfeitas mesmo. Deus foi através desses patriarcas, são os 12 patriarcas, forma a nação de Israel, será com eles. Mas vamos lá, José. Irmão, José é de um caráter impoluto, incrível. De todos os personagens da Bíblia, José é o tipo mais perfeito de Cristo. Mais perfeito. Tem dezenas de sinais, de detalhes na vida de José que lembra Jesus, aponta para Jesus. Nós não vamos analisar esses detalhes, não. Só vou dar o resumo, né? Então, olha bem, ele, com toda essa integridade, com toda essa firmeza espiritual, fidelidade a Deus, ele foi traído e injustiçado pelos próprios irmãos, porém ele superou o mal com o bem. Essa é a grande lição da vida de José, né? Tornando-se um símbolo de providência e de misericórdia divina. Tudo que aqueles irmãos de José não merecia era ser acolhido pelo José. E José acolheu eles. Chorou porque viu eles desesperados. Quando eles começaram a perceber que a coisa estava apertando para o lado deles, eles entraram em pânico e disseram: acho que foi porque nós
Nós oprimimos nosso irmão José, viu como é que ele chorava, ele ficou angustiado quando a gente jogou ele naquele buraco. Agora a gente está lembrando do choro dele, dos gritos dele. Tal. E José ficou escutando isso e foi chorar lá na sala do palácio, lá escondido, para os irmãos não verem. Tá? José vai conduzindo aquele processo de reconciliação para aqueles irmãos que, para nós, humanamente falando, mereciam. Mas José não olhou dessa forma. Ele olhou com o amor de Deus. Ele olhou como Jesus olha. E fez o que Jesus faria, né? Perdoar. Então, a trajetória de José pode ser destacado nas seguintes virtudes específicas. Primeiro, pureza. Pureza. Assediado pela esposa de Potifar, ele rejeitou o pecado. Ele disse: como cometeria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Interessante o conteúdo que ele tinha espiritual, de informações, de conhecimento de Deus, não devia ser tão grande. Mas aí entra provavelmente uma grande virtude de Jacó. Tudo que José deve ter aprendido, aprendeu com Jacó, porque naquela época não tinha templo, não tinha sacerdócio, não tinha culto, não tinha reuniões públicas para ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda ia começar a ser escrita lá na frente, lá na época de Moisés. Então o que ele aprendeu deve ter sido verbalmente, oralmente, pelo pai. Mas foi o suficiente para ele fazer um bom depósito na vida dele. Então, a Bíblia, ele diz o seguinte: como pecaria contra Deus? Então ele sabia que prostituição ofende a Deus, que engano ofende a Deus. Ele guardou aquilo tudo e longe dos olhos de todo mundo. Só dos olhos de Deus. Então ele tinha também consciência de um Deus presente. Então José tinha um conhecimento intuitivo, um conhecimento interno de Deus. É esse conhecimento de Deus que nos guarda do pecado. Não é o conhecimento intelectual de Deus, não. Uma pessoa pode fazer um curso de teologia mais avançado possível e continuar mundano. Continuar mundano, mesmo jeito, pior talvez. Alguns amigos meus que foram para o seminário, o mesmo seminário que eu fui, tornaram agnósticos, tornaram apóstatas. Começaram a pregar mentiras, falsas pregações, né? Acontece isso. Mas José tinha um conhecimento de Deus que transformava o coração dele, que mudava ele. Olha, não tem. Aliás, todos esses que eu mencionei, Samuel, Daniel, não tem nenhuma acusação contra eles em termos de mostrar um defeito deles na Bíblia. Com certeza eles não eram perfeitos como Jesus foi, no absoluto. Eles eram relativamente perfeitos. Mas o Espírito de Deus procurou não dar visibilidade para algumas pequenas falhas que provavelmente eles tinham no íntimo, no pessoal, ali no particular que Deus conhecia. Deus não permitiu que nenhum defeitozinho deles viesse a público, fosse manifesto, divulgado. Por quê? Por causa da integridade deles. Então não tem. A Bíblia não fala de defeito, pecado. A Bíblia fala de defeito de Abraão. Falou de defeitos de Isaac. Nós estamos estudando agora já o Jacó. Vamos entrar no Jacó cheio de defeitos. Mas José não. José não tem, Samuel a gente não vê falar também nada, e Daniel também não. A Bíblia diz que Daniel era irrepreensível. Daniel superava todo mundo no reino da Babilônia, no reino da Pérsia. Ele atravessou 2 grandes reinos impoluto, como um príncipe de Deus. Não adianta, ninguém achava defeito em Daniel. Eles procuraram até cansar. Quando não acharam, inventaram mentira. Igual quando fizeram com Jesus. Quando viram que não tinha jeito de condenar ele à morte, inventaram mentiras. Falsas testemunhas. Mas não tinha defeito. Não se achou engano na boca dele. José tinha fidelidade. Ele preferiu ser preso a trair a confiança do seu senhor, que era um homem, era um egípcio, Potifar. Disse, não, ele me confiou seus bens, sua casa, tudo isso, mas você, esposa dele, eu não toco a mão em você jamais.
Nunca faria isto. Que fidelidade. Falamos domingo agora sobre os recabitas, né? Lealdade, fidelidade. José era fiel àqueles que confiavam nele. Isso é a coisa mais linda que pode existir. Se uma pessoa, se é um grupo, confia em nós, confia em você, confia em mim, nós somos devedores a este grupo, a esta pessoa, a ser fiéis com ela, ser leais com ela, porque ela confia em nós. É igual um filho que confia no pai. O pai não pode trair essa confiança do filho. Você tem que pagar o preço que for preciso, mas você tem que honrar aquela fé infantil daquela criança, daquele adolescente que olha para você e te vê como um herói, te vê como um vencedor, como uma pessoa grandiosa, uma mulher grandiosa. Eu tenho que honrar. É isso que Deus faz, a gente começa a ser transformado pela palavra de Deus, mas Deus vai usando outros instrumentos para nos transformar. Quando chegou a minha primeira filha, minha vida mudou muito mais. Diz, agora eu tenho muito mais responsabilidade de ser crente. Mas, aqui chegou os netos agora, você não imagina o tanto que isso falou comigo. Meu Pai Celestial, todos eles agora dependem do meu testemunho. Todos eles dependem do meu exemplo. Todos eles vão depender da minha bondade, meu amor, da minha misericórdia, da minha perseverança. Tal, e tal. Mas tem pessoa que vira as costas, tem esposa que larga os filhos e o marido e vai embora. Tem esposa que larga a esposa e os filhos e vai embora. Rapaz, como é que você larga uma criancinha de 2 anos, um infantil, um menininho de 2, 3 anos, eu vou embora porque não estou gostando mais dessa comida, dessa maneira que você me trata, não sei o quê, eu não tenho motivo para estar aqui, não tem motivo. Não, vai lá no berço olhar aquela criança, vai lá olhar a face daquele bebê, vê se você não tem motivo para, se for preciso, derramar sangue, trabalhando, esfolando, para cuidar dessa criança. Mas tem gente não, acha que não é motivo. José disse, eu tenho motivos para ser fiel. O meu Senhor, aqui da terra, confia em mim, e Deus lá do céu está vendo tudo que eu faço. Perdão e misericórdia, em vez de vingar seus irmãos, que o venderam como escravo, José escolheu e proveu sustento, reconhecendo que Deus transformou a maldade deles em um propósito de salvação. Que visão, que entendimento, que homem elevado, que excelência, né? Eles são maus, esses irmãos, eu não preciso de perdoar, não tem razão nenhuma para aceitar. José não pensou nisso, não. José disse, não tem nada acontecendo aí por acaso, não. Há um Deus governando a minha vida. Deus permitiu que vocês são ruins mesmo. Deus permitiu que vocês, com a maldade de vocês, fizessem tudo aquilo para mim, porque Deus tinha que mandar alguém na frente para cuidar depois de vocês, e esse alguém fui eu. Vem cá, eu vou dar pão para vocês, eu vou dar roupa para vocês, eu vou cuidar de vocês. Vai buscar meu pai, eu tenho o melhor lugar do Egito para o meu pai e para vocês. E o faraó gostava de José demais. Olha, escolhe a melhor terra do Egito para sua família. Manda buscar seu velho pai, fala para ele trazer os rebanhos, trazer tudo. Os egípcios nem criavam rebanhos. O faraó disse, escolha a melhor terra, onde tem pasto verde, onde tem umidade. E eles deram um lugar para Jacó, que era entre águas. Um braço do rio Nilo abre a 100 e poucos quilômetros antes de chegar no mar Mediterrâneo. Um braço do rio Nilo abre à direita e o outro abre à esquerda. Aí fica aquele meio, uma longa faixa de terra, 100 e tantos quilômetros. Aquela faixa de terra é a faixa de terra mais fértil do Egito. O faraó disse para José, dá aquela terra para o seu pai. Terra de Gósen. Faz ele habitar ali, porque ali tem pastagem de sobra o ano inteiro. E Jacó vai ser, nos últimos dias da vida dele, um grande profeta de Deus. E lá estava o José, né? José, revestido de autoridade, era um príncipe no Egito. Ele tinha mesmo o gabarito de ser um príncipe para Deus ali no Egito. Ele tinha humildade e ele tinha serviço, mesmo nas posições mais altas, né? Ele foi de escravo a governador. José manteve-se humilde.
trabalhador, ético, submisso aos desígnios divinos. Aonde estás? Se José tivesse que responder, ele ia dizer: Senhor, eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu estou no lugar que o Senhor me colocou. Quando ele estava até na prisão, ele estava cumprindo o desígnio de Deus. Mas quando ele assentou ali ao lado do faraó no trono ali, para governar o Egito, ele disse: também estou no lugar que Deus quer que eu esteja. Lindo demais, né? Então, vamos lá. Qual que é a resposta a esta pergunta? Onde estás? A resposta cristã à pergunta é a seguinte: desejo ser encontrado em Cristo. Acho que a gente tem que ler junto isso, né? Porque isso é para todos nós. Vamos ler? O que então vamos responder para Deus? Vamos lá? Desejo ser encontrado em Cristo, o único lugar onde sou perfeito. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3,9. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Colossenses 1,28. Segunda pergunta: onde está o teu irmão? Satanás tem procurado convencer os crentes a que fiquem tranquilos em suas casas e não saiam em busca dos perdidos, porque outros o farão. Essa é a conversa do maligno, né? O conforto, os meios de comunicação e a própria indiferença estão nos afastando da evangelização. Em 1850, 5 cristãos levavam uma alma a Cristo por ano. 5. Em 1900, 14 cristãos para levar uma alma a Cristo por ano. Em 1919, o número subiu para 21 cristãos. Em 1960, 33. Segundo algumas estatísticas, hoje, dificilmente 200 cristãos conseguem ganhar uma alma por ano. É muito sério. A evangelização está esquecida. Não tem mais evangelismo, não tem mais folheto na mão, não tem mais visita no lar, não tem mais aquela insistência dos crentes para trazer os amigos à igreja, os familiares, os vizinhos. E eles estão perecendo, estão morrendo sem Cristo, estão morrendo sem Deus. O Senhor perguntou assim: aonde está o teu irmão? Parece que nós perdemos a noção de que cada ser humano, num certo sentido, é o nosso irmão. Num certo sentido, ele é o nosso irmão. Deus quer que nós nos preocupemos com os nossos semelhantes. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se eu quero ser salvo, a salvação é uma bênção para a minha vida, também será uma bênção para o meu vizinho, para o meu amigo, meu colega da escola, minha amiga de escola, de faculdade. Se eu estou feliz com Jesus, então a minha vizinha também precisa ser feliz, conhecer Jesus para ser feliz com ele. Onde está o teu irmão? Essa pergunta foi feita por Deus a Caim. Caim só tinha, eram eles praticamente os únicos. Estavam juntos todos os dias. E Caim ficou irado contra o seu irmão, simplesmente porque Abel era justo. Fazia a coisa certinha, queria tudo bonito, bem arrumado. Caim implicou com ele. Aí a gota d'água foi quando o Abel ofereceu um sacrifício a Deus, das ovelhas dele, e o Caim trouxe das verduras, um sacrifício das verduras, fruto da mão, né? Obras humanas. Aí quando Caim viu que Deus não fez conta das verduras que ele pôs lá no altar, mas Deus gostou da oferta de Abel, ele disse: vou matar meu irmão, porque ele está me perturbando, eu fico perturbado perto dele. E matou. Aí Deus vem e diz: cadê o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Caim disse: sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, olha a indiferença desse rapaz. Sou eu o guardador? E a ideia é essa mesmo. Deus quer que nós sintamos como guardadores de nossos irmãos. Qualquer pessoa que estiver na sua companhia, como um crente que nós somos, você é, eu sou, qualquer pessoa que estiver ao nosso lado, trabalhando ali junto com a gente, sinta-se responsável por ele.
Mesmo que você não possa dar dinheiro, recurso financeiro para a pessoa, mas você pode começar a orar por ela. Cobrir ela com oração, com proteção de Deus. Senhor, se eu estou aqui perto dessa pessoa, não é à toa. O Senhor me pôs aqui para mim interceder por ela, para mim amar essa pessoa, para que haja uma abertura e eu possa falar do teu amor para ela. Comece a se sentir responsável por ela. Aonde está o teu irmão? Meu Senhor. Essa pergunta é muito forte, né? O Senhor quer saber, cadê teu irmão, Caim? Ah, não sou guardador do meu irmão, mas já tinha matado o irmão. Ele disse, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra, você é um assassino. Você não cuidou do seu irmão, você queria destruir seu irmão. É aquela história que cabe bem aqui, né, antiga, de um pessoal trabalhando numa obra e muitos trabalhadores, braçal e tal. De repente desaba um negócio lá da obra, uma parede, um barranco, sei lá, desaba. Aí o povo começa a gritar, socorro, vamos ajudar, vamos trabalhar. Porque tinha soterrado uma porção de funcionário naquele desabamento. E aí chega um, fica dando ordem, pega essa pá, pega esse carrinho, porque você não vai para ali, você não vai para lá. Alguém chegou e bateu nas costas dele e disse, amigo, você sabe quem está lá debaixo dos entulhos lá, morrendo? É o teu irmão que estava trabalhando aqui atrás. É meu irmão? É seu irmão, você fica dando ordens, aí você não põe a mão no arado. Você não põe a mão na pá aí e não ajuda, em vez de ficar dando ordens. Então, quando você descobre que quem está morrendo é teu irmão, aí você diz, eu tenho que fazer alguma coisa. É meu irmão, então? É teu irmão. Aonde está o teu irmão? Às vezes está perto da gente todo dia, né? Esse que Deus quer que a gente volte a mente para Ele. Qual é a resposta cristã a essa pergunta? Vamos ler juntos também, porque é nosso isso aqui. Vamos lá? Senhor, desejo obedecer à grande comissão. Vou fazer de tudo para ganhar os perdidos e trazê-los para a sua presença. Reveste-me do teu espírito, a fim de que o meu testemunho seja eficaz. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Terceira pergunta e última. Que fizeste? Eu, quando ouço essa pergunta, imagino a nossa chegada diante do tribunal de Cristo, onde prestaremos conta de nossos talentos, tempo e oportunidades. Que fizeste? Eu só lembro disso, meu Deus, o dia que nós chegarmos diante do Senhor Jesus, lá no tribunal de Cristo, o Senhor vai perguntar, o que você fez, meu servo? Minha serva, o que fizeste? E aí? Lembra da parábola dos talentos? Está aqui, ó. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância.
mas o que não tiver até o que tem ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 19 a 30. Nós temos que trabalhar com o nosso talento, com a nossa capacidade, com o nosso esforço, para multiplicar aquilo que pertence ao reino de Deus. Esses talentos pertencem ao reino de Deus. O Senhor entrega para cada um. É capacitação de fazer a obra, a vontade de Deus. Então, todos nós temos pelo menos um talento. Aqui não diz que o seu senhor foi embora e deixou um sem nada, não. Pelo menos um, todo mundo tem. E ter um já é ter muita coisa, viu, irmãos? Porque aqui a ideia, só tinha um. Não. Um talento, só para vocês terem ideia, talento é uma palavra que designa uma medida de ouro. Um talento, segundo a cultura hebraica, era cerca de 70 quilos de ouro. Era dinheiro demais. Todos nós temos talentos. Todos. Não tem nenhum irmão aqui que nasceu e diz, não tem nada, não sei fazer nada, não conta comigo, deixa de fora. Não, senhor, não, senhora. Você tem habilidade, sim. Você tem capacidade para muita coisa boa, bonita, que talvez eu não dou conta de fazer a metade dessas coisas que você dá conta. É sua habilidade. Dedica isso no reino de Deus. Diga ao Senhor, Senhor, me usa para que teu reino cresça. Ele não pode diminuir. Eu não posso enterrar aqui, já pensou? Enterrar o talento. Nós temos que fazer uma avaliação, hein, se os talentos que Deus nos deu estão sendo usados. Então, na parte conclusiva aqui, que eu digo para vocês, eu lembrei desse rapaz aí. Ó. Leonardo da Vinci, esse homem era um gênio. Conforme registros históricos, antes de morrer, Leonardo da Vinci teria expressado profundo arrependimento por não ter feito mais pela humanidade. Ele disse, ofendi a Deus e a humanidade por ter feito tão pouco com a minha vida. Esse homem chega no fim da vida e diz, não, eu me ofendi, meu próximo e a Deus. Eu não fiz o que eu devia fazer com a minha vida, não, mas ele fez coisa demais. É igual Paulo, né? O apóstolo Paulo também foi desse estilo. Olha o que ele disse quando ele está despedindo dos presbíteros em Mileto. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo era tremendo, um trabalhador árduo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, o acompanharam-no até ao navio. Paulo não vai morrer agora não, mas ele vai para Jerusalém e vai ser preso. Fica 2 anos preso em Cesareia. Depois dos 2 anos vão mandar ele para Roma, onde tem aquele naufrágio, quase que eles morrem no meio do mar. E Paulo vai acabar chegando lá em Roma, porque Jesus disse para ele, importa que você testifique de mim a César. E Paulo realmente vai dar testemunho do evangelho dentro do palácio, dentro da corte de César, o imperador. Soldados romanos convertem. Todos os soldados romanos que eram amarrados junto com Paulo, que ficava um soldado junto com ele, amarrado por corrente. Porque Paulo morava numa casa alugada, que era uma prisão domiciliar. Mas aí ficava um guarda, um policial romano, amarrado. Ou pelo tornozelo aqui, uma corrente presa nele e em Paulo, ou no braço. Mas Paulo evangelizava, o camarada não tinha jeito de ir embora, né? Tinha jeito de sair de perto dele, ele pregava até o camarada converter. Depois Paulo fala assim, toda a guarda pretoriana tem recebido o evangelho. Ele diz, eu não sou preso de Roma, eu sou preso de Cristo. Antes de ser preso de Roma, Cristo me prendeu no seu amor. E quem é preso pelo amor de Cristo é livre. Pode estar dentro de uma cadeia, está livre. Não é bem diferente do ímpio, que pode estar num campo aberto que ele está preso.
Pode estar num lugar mais lindo, ele está preso pelo pecado, pelas imaginações infrutíferas dele. Paulo disse, eu sou preso, mas de Cristo. De Cristo eu não abro mão de jeito nenhum. Finalizando, só temos esta vida para servir a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Devemos continuar buscando o crescimento espiritual e a excelência. Não devemos ignorar o dever de pregar o Evangelho enquanto milhares perecem. Não podemos chegar de mãos vazias na presença de Deus. Ele espera que levemos os frutos do nosso trabalho para glorificá-lo. Devemos atentar com mais diligência para as perguntas de Deus. Curve a sua cabeça. Bendito Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor, obrigado. Estamos aprendendo nesta hora, Senhor, que o Senhor traçou um plano crescente, grandioso para a vida de todos os teus servos, teus filhos. Estamos aprendendo, Senhor, que tu tens nos chamado para mudar este mundo, para transformar essa geração, para estabelecer este reino de luz, da verdade, esse reino glorioso do Senhor na terra. Abençoe, Senhor, a igreja local, abençoe todos os crentes, nós sejamos tomados pelo ímpeto da obediência, do amor, amor a Ti em primeiro lugar, depois amor às almas, aos que perecem, para ganharmos almas, pregarmos o Evangelho, encontrarmos o nosso irmão em cada pessoa que passa pela nossa vida diante de nós possamos estar atentos às oportunidades que o Senhor abre a cada dia para evangelizarmos, para ganharmos almas. Espírito Santo de Deus, sei que o Senhor quer ungir vidas de irmãos e de irmãs, até mesmo de crianças e jovens, para ser testemunha neste mundo da sua salvação, da sua obra na cruz, da tua perfeita e gloriosa redenção. Abençoe a todos, abençoe a igreja, abençoe esta obra missionária, que nós possamos cumprir essa tarefa, esse papel aqui nessa cidade, como verdadeiros pregadores, missionários, evangelistas do Senhor aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.